Edmilson, dia 1º de abril é uma data importante para o sindicato. O que aconteceu no dia 1º de abril de 1964 no sindicato? Foi justamente o dia quando nós vivíamos numa democracia e foi pego de surpresa pelo golpe de Estado comandado pelo imperialismo americano, que foi justamente 1º de abril de 64, que eles, como era um dia da mentira, começaram a divulgar que foi 31 de março. Então foi dia de festa, de alegria para a turma que tiraram a liberdade de todo cidadão brasileiro. Como é que foi no dia, Edmilson? O sindicato foi invadido, aquela casinha antiga do sindicato foi invadida. Como é que foi o dia da invasão? A invasão não só do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, mas foi quase simultânea em todos os sindicatos no Brasil. Porque na época, os sindicalistas, a maioria dos sindicatos era comandada por companheiro trabalhador e nós era de tendência, não era socialista. Nós queria a implantação do socialismo, não copiando nenhum país a gente queria um socialismo puro feito por nós brasileiros. E com isso o movimento de direita, através da passeata com Deus pela Liberdade, quer dizer, a classe média alta, não a classe média de hoje, porque hoje para o governo o trabalhador que ganha R$1.000 já é considerado classe média. E naquele tempo classe média era quem ganhasse muitos salários mínimos. Então quando teve o próprio exército e os empresários achando que o movimento sindical queria fundar uma república sindicalista, que isso nunca passou na cabeça de nenhum sindicalista, nem de nenhum trabalhador, porque nós não tínhamos essa pretensão, porque nós não tínhamos nenhuma força para comandar uma revolução, um tipo de luta armada. E o brasileiro não nasceu com esse espírito desse tipo de coisa. Mas quem veio aqui? Foi logo de manhã cedinho, parou o caminhão do exército, da polícia, os caras vieram armados, vieram com tanque de guerra. Como é que foi a invasão do sindicato? Naquele tempo o armamento estava na mão deles. Então nós ainda não tínhamos um ano da nossa fundação. Haja vistas que nós pertencíamos ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E quando houve a invasão, não tinha nada, nós não tínhamos, o prédio mesmo não comportava, mas de dentro do forro do sindicato eles invadiram à noite. Exército ou polícia? Ali eu não me lembro no momento, mas olha, te garanto que não era nem padre nem freira, era Forças Armadas, né? Porque a Força Armada era considerada a polícia militar, o exército, a marinha, a aeronáutica, era todos eles. Estava de comum acordo, foram a favor do golpe, então ali não tinha distinção se era de um ou de outro. Era justamente o comando geral. E aqui com Guarulhos, como era uma cidade que antes era dormitório, muitos dormiam aqui e trabalhavam em São Paulo, então praticamente foi pego de surpresa como todos os sindicatos do resto do Brasil. Eles vieram com armamento, puseram dentro e depois abriu, chamou a televisão no tempo e tinha aquelas emissoras que estavam ao lado do golpe e falando que todo aquele armamento estava guardado, mas nós não tínhamos. O sindicato naquele tempo não tinha nenhuma caixa dessas balas que solta dia de São João. Imagine armamento para enfrentar as Forças Armadas. Tudo era mentira. Houve violência física contra os dirigentes na época? Não houve violência física, porque os companheiros teve que correr, né, fugir. Porque aqueles que ficaram eram pegos. E os que ficaram, que foram presos, foram processados pela ditadura? O que aconteceu com eles? Não, ali muitos foram presos, inclusive eu mesmo, todos foram presos e foram fichados. Nós, durante muito tempo, ficamos. A hora que eles quisessem pegar um,
já tinha ficha, sabia onde morava. Para seja, você mudar de uma casa para outra, tinha que primeiro avisar no DOPS para onde você estava mudando. então havia, na verdade, uma lista negra, vamos dizer assim, do pessoal que foi fichado. Ele era difícil conseguir emprego, vamos dizer assim. Ele saiu, mas não tinha emprego porque era fichado no DOPS. Sim, sim. O trabalhador bastaria ser sócio do sindicato e aquele que já era sócio, o patrão não queria nem saber. Inclusive, o que restava era você ainda trabalhar em empresas pequenas, porque as próprias multinacionais, empresa grande, que naquele tempo não se falava em empresa média, era pequena, grande e as multinacionais. Não queriam um trabalhador que passasse na porta do sindicato. Edmilson, para encerrar, nesse período todo, do início até o fim da ditadura, sobrou alguma coisa boa da ditadura? Eu não posso dizer que tenho saudade, porque se nós ficamos 21 anos, que quando reunia 3 companheiros juntos, era preso porque era comunista, a classe alta, média, as faculdades, que eu não vou nem citar nome, mas muitas faculdades criaram o CCC e andava pichando na rua com aquele preconceito que era comando de caça aos comunistas. Todo cidadão que fosse pelo menos um sócio do sindicato era considerado comunista. E aquele que fosse levado ao conhecimento da polícia, ele tinha poucos anos de vida. Então nós não podemos ter saudade de nada disso. Só para concluir, você ficou preso quanto tempo e aonde? Não, eu tive prisões assim, porque fui tesoureiro aqui, fui presidente do sindicato por 9 anos, e quando nós ia fazer assembleia aqui, inclusive aqui no prédio nosso, na Rua do Metalúrgico, vinha a Polícia Federal falar comigo que eles iam participar da assembleia e que nós não tínhamos que falar para ninguém, porque era acostumado nós falar. E nós não falava, apenas na hora que eu abria os trabalhos, eu falava que nós temos uma pauta, que nós estamos negociando da Fiesp, tem uma pauta, e que essa pauta nós vamos discutir os itens da pauta. Problema político, problema contra o governo, isso aí vamos discutir fora do sindicato, não aqui dentro. E com isso os caras achavam que eu estava denunciando ele e levava preso, ficava 1, 2 dias, quer ver a família sem saber onde estava, onde não estava, depois era solto e a gente, mesmo tendo o risco de ser preso, a gente tinha que falar. Porque ninguém está dizendo aqui, no nosso meio tem policial, porque você viu o Cabo Anselmo, quando houve aquele problema no Rio de Janeiro, foi um cara que se infiltrou no Sindicato Metalúrgico do Rio. E houve aquelas bagunças que houve lá. Então, mas nós não falava. Falava que nós tínhamos que discutir a nossa pauta. Isso é trabalhista. Que é trabalhista. Agora, em relação à política, nós discutíamos fora do sindicato, não aqui dentro. E por isso eu era considerado subversivo.